Hoje a TV 247 tem o prazer de ser recebido por Tarcísio Mota, campeão de voto 2016 para vereador, pré-candidato pessoal ao governo do Estado do Rio. Tarcísio, muito obrigado por receber a TV 247. Eu que agradeço essa possibilidade de conversar com vocês, ou seja, canal de imprensa alternativa, contra-hegemônico. É sempre muito importante estar conversando para que a gente possa falar sobre nossas ideias e furar dessa forma o bloqueio da grande mídia, que muitas vezes não dá o espaço que a gente precisa para poder divulgar nossas ideias. Obrigado, Tarcísio. Tarcísio, parece que é consenso que o MDB destruiu o Estado do Rio. A gente não sabe onde está o governador Pezão, não vê, né? E o PSOL tem um chavão muito grande. Se esse governo fosse do PSOL. Eu queria começar com isso. Se o governo chegar a ser do PSOL, como é que vai ser? Então, eu acho que você tem razão, né? Nós temos no governador Pezão, na verdade, um ex-governador em exercício. Por todos os mecanismos, o Pezão já não tem mais condições de estar à frente do governo do Estado do Rio de Janeiro. Ele já não mais governa toda a política de segurança, que é uma intervenção militar absurda, né? Uma novidade jurídica, que é uma intervenção apenas numa das áreas. E, além disso, o Pezão, por exemplo, teve, inclusive, as suas contas deveriam ter sido rejeitadas pela Assembleia Legislativa e não foram, apesar, inclusive, dos próprios conselheiros do Tribunal de Contas terem dito isso. O Pezão não investiu sequer o mínimo constitucional em saúde e em educação, um absurdo completo nessa história. O pessoal, junto com o PCB e uma série de movimentos sociais, tem feito um processo de elaboração programática cujo nome é Se o Estado do Rio Fosse Nosso. Então não é nem exatamente só o governo, mas a ideia do Estado, né, da perspectiva de que se nós pudéssemos decidir os rumos do nosso próprio Estado. E aí, sem dúvida alguma, muita coisa seria diferente, né? E, especialmente, nós teríamos um governo, uma forma de governar completamente diferente. Eu acredito muito, de forma muito convicta, que nós temos que mudar a forma como se governa e para quem se governa. A forma. É preciso acabar com essa história do tomar lá da cá, desse fisiologismo da velha política que ninguém aguenta mais. E o para quem se governa? A vida precisa estar acima do lucro. Exatamente o contrário do que essa máfia do MDB fez nos últimos anos completamente. É preciso governar pensando na garantia de direitos, é preciso reduzir o custo de vida, é preciso gerar emprego digno e distribuição de renda. E com isso, na verdade, governar para os trabalhadores, para aqueles que de fato constroem o Rio de Janeiro. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa no estado do Rio de Janeiro. A grande questão de um governo democrático, popular, né, para os trabalhadores é conectar essas pessoas e ter como princípio a redução do custo de vida, a garantia de direitos e com isso fazer com que todos possam ter uma vida melhor. Tarcísio, mostrado essa realidade que está o Rio de Janeiro devido ao MDB, você não acha uma grande contradição que você vai enfrentar políticos, satélites ou com o nome do MDB, a gente não sabe o que vai vir do MDB, e dizendo que vão construir o Rio de Janeiro, sendo que eles que levaram essa situação? Não é um grande desafio para um candidato progressista? Sem dúvida alguma. A primeira coisa, o nosso primeiro desafio ao dialogar com as pessoas, eu ainda sou pré-candidato, a candidatura ainda tende a ser confirmada recentemente, mas o desafio, já como pré-candidato, é dizer para as pessoas que nós somos diferentes dessa mesmice que está aí, né? O pessoal tem orgulho de ser oposição ao Cabral desde 2006, desde a sua eleição em 2006. Nós, o tempo inteiro, fizemos oposição na Assembleia Legislativa. Então, é claro que nessas eleições, muitos candidatos que estiveram do lado do Cabral, que votaram tudo que o Cabral queria, que foram secretários do Cabral, que votaram sempre no Pisciani para presidente da Alerj, que fizeram parte desse esquema, agora vão dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou a mudança, né? É muito curioso nas eleições como muitas vezes o político, a raposa velha que quer continuar enganando o eleitor, sabe que o eleitor quer a mudança. O Pezão, esse ex-governador em exercício, que era candidato à reeleição, o slogan de campanha dele era a mudança tem que continuar. Botava em mudança e continuidade no mesmo slogan para lidar na cabeça das pessoas com essa ideia de que ele também era mudança. Então, vai ter um montão de candidato que é tudo filhote do Cabral e que tudo vai tentar dizer que é a mudança, que é a diferença. Muita gente esteve aliada ao MDB durante todo esse período e, na verdade, agora vai querer esconder essa sua aliança. Nossa candidatura terá o papel de denunciar isso, de ser claro para as pessoas. Nós precisamos mudar a forma como se governa, para quem se governa.
e olhar para o passado recente. Esse passado que levou o Rio para o buraco é fundamental para que a gente possa apresentar de fato, fazer com que o eleitor escolha a mudança real. O eleitor tem alternativa, terá alternativa, e é isso que nós vamos precisar provar desde o início da campanha. Tarcísio, falar um pouco de saúde, educação e segurança no Rio de Janeiro. Eu sei que vai ser difícil, a gente precisaria de um programa, mas vamos tentar tocar no que seja mais importante. A saúde, agora o Temer aumentou 3 vezes a inflação, o preço da mensalidade de um programa de um plano de saúde. Ao mesmo tempo, não chega a saúde às pessoas mais necessitadas. E também os médicos também precisam ser, não só os médicos, mas o corpo de saúde precisa ser levado a regiões mais carentes. Como é que resolve essa situação? Então, no primeiro momento a gente precisa falar sobre o financiamento. A Constituição determina que o Estado deve investir pelo menos 12% do seu orçamento em saúde pública. E o Pezão investiu menos de 6 no último ano. Portanto, a população está de fato à mercê de morrer porque não tem atendimento de saúde. E isso é básico. Enquanto o governo Pezão, assim como o governo Temer, mantém intocado o sistema da dívida, mantém intocado a questão dos juros, mantém intocado aquilo que interessa à máfia dos empreiteiros, banqueiros e doleiros, a saúde fica à míngua. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro um problema gravíssimo. O governo Cabral, dizendo que ia economizar dinheiro, transferiu basicamente tudo da saúde pública para as OS, as organizações sociais. E o que se viu durante todo esse período? As OS ficaram muito longe de economizar dinheiro. Na verdade, elas gastaram muito mais. E grande parte desse dinheiro foi escoado pelo ralo da corrupção, que não é uma questão meramente moral entre nós, é algo sistêmico que precisa ser combatido como um sistema. E, portanto, do ponto de vista da saúde, é preciso iniciar o processo de transição, de saída das OS para uma retomada do controle público da política pública de saúde. Desse ponto de vista, a gente vai poder tanto apoiar os municípios, que têm que ser responsáveis pela atenção básica, quanto garantir a obrigatoriedade e a função constitucional do Estado, que são os hospitais de média e alta complexidade, que hoje estão num desespero para a população. Esse é o quadro geral da saúde. Na educação, nós temos um quadro tenebroso também. O governo Pezão, como última política dele agora, foi o fechamento de escolas. O Pezão saiu fechando escolas, usando uma palavrinha que parece bonitinha, chamada otimização, para gastar menos com professores, com estruturas, etc., como se fosse possível. Na verdade, nós temos que gastar mais em educação, investir mais em educação. O fechamento de escolas é cruel para aquele jovem que muitas vezes está estudando à noite, está trabalhando durante o dia e que agora vai ter que se deslocar ainda mais para uma escola mais distante e vai acabar desistindo da educação. Se você tem uma ideia, porque isso acaba tendo uma relação direta com a questão da segurança, mais de 80% dos jovens hoje que dá entrada no DEGASE, no sistema socioeducativo, evadiram da escola, estão fora da escola, abandonaram a escola. Portanto, uma política séria de combate à evasão, escolar, ela também é uma política séria de prevenção à questão da segurança pública. É desastrosa essa política do Pezão. Por isso a gente precisa garantir que os servidores sejam valorizados, você tem estrutura para trabalhar na questão da educação, você tem uma gestão democrática de fato, as ocupações nos mostraram isso, de que é possível que a comunidade faça a gestão democrática da escola, é preciso preservar a questão da autonomia pedagógica. Nós teremos que, durante a campanha, quando ela vier, né, nós ainda estamos na pré-campanha, é preciso que nós façamos um debate importante. O governo Temer, o governo legítimo do Temer, está implementando uma reforma do ensino médio que é um desastre. Nós vamos bancar o debate no estado do Rio de Janeiro, nós não vamos aplicar a reforma do ensino médio no estado do Rio de Janeiro. Isso é uma afronta ao conjunto dos servidores, dos profissionais de educação, e é uma afronta a quem defende uma educação de qualidade. Uma educação de qualidade não é essa reforma do ensino médio que precariza ainda mais e piora a situação. Para fechar, nós precisamos lembrar que quando falamos em educação no estado do Rio de Janeiro, a gente está falando da rede estadual de educação, da educação regular, da rede FAETEC, que está absolutamente sucateada, e da rede de universidades, o ESO, o ERJ e o ENF. Ainda temos o CEDERJ. Portanto, é um verdadeiro sistema estadual de educação que não trabalha de forma integrada. Nós precisamos integrar esses sistemas para que você possa dar formação profissional inicial e continuada aos profissionais de educação, para que você possa pensar qual é o papel do ensino profissionalizante no todo,
e por aí vai. Temos muito para falar sobre educação, mas eu acho que aqui temos uns pitacos gerais de linhas gerais sobre então isso. acabar com o UERJ nem pensar, né? De jeito nenhum. A UERJ tem que ter uma função estratégica para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Porque a grande questão é, mas com que dinheiro você vai fazer isso tudo, Tarcísio? É verdade. Nós precisamos mudar radicalmente o modelo de desenvolvimento, que no caso do Rio de Janeiro ficou muito concentrado na extração de petróleo e gás, né? E nem em toda a cadeia produtiva, só na extração do petróleo e gás, e por isso muito volátil, muito dependente da questão externa, e ao mesmo tempo um modelo de desenvolvimento muito dependente do ICMS. Tarcísio, vamos falar um pouco de segurança. Quando você vê o Exército Brasileiro percorrendo as praias da zona nobre do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo que os pobres mais morrem, cada vez mais a segurança cresce. Essa intervenção faliu? Você vai acabar com a intervenção no Rio de Janeiro? Não, claro, não tem intervenção federal, intervenção militar no nosso governo, não terá, isso não acontecerá, até porque ela está toda errada, né? Imaginar que uma intervenção militar vai ser capaz de resolver os problemas de segurança, o que a intervenção militar está fazendo é mais militarização da vida. Quando a intervenção começou, nós costumávamos usar a expressão a intervenção é uma farsa. De fato, ela foi uma farsa política, ela se comprovou ser uma farsa política. Mas ela não é uma farsa para quem vive nas favelas cariocas. Ela é uma farsa para quem está lá no Leblon. Que aquele soldado com um fuzil na mão, se acontece qualquer problema ali na praia do Leblon de um assalto, aquele soldado não está treinado para lidar com aquele assalto, aquele fuzil é a arma errada para lidar com aquele assalto, e tomara que ele inclusive não utilize, porque se utilizar vai ser um desastre completo. Mas nas favelas cariocas, o que acontece, como por exemplo naquela operação da Polícia Civil, que vitimou o menino Marcos Vinícius, é um processo de militarização completa, onde você tem helicópteros atirando de cima para baixo. Isso é inaceitável. Nós vivemos uma política de extermínio da juventude negra que precisa parar. Nós temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre num sistema de guerra que é insano. A gente enxuga gelo e derrama sangue o tempo todo. E isso precisa parar. E quem tem que tomar a atitude de parar é o Estado. Nós temos que mudar as prioridades estratégicas da política de segurança. O nosso foco precisa ser na redução dos crimes contra a vida, na redução dos homicídios, na redução dos estupros. O nosso foco precisa ser na inteligência, na prevenção, na investigação e não na guerra às comunidades, às favelas cariocas. A favela não pode mais ser vista como território inimigo e o favelado não pode mais ser visto como inimigo a ser eliminado. Isso precisa parar. É preciso investigar fortemente a questão do tráfico de armas, inclusive da lavagem de dinheiro, que permite a circulação de um mercado absoluto, que é o mercado inclusive das drogas e das armas, e é ali que tem que estar o foco da política de segurança, não na questão de toda hora entrar um caveirão atirando e matando criança e matando gente inocente na favela carioca. Isso não dá mais para continuar. Portanto, eu acho que nós estamos chegando próximos de um consenso, eu espero. A forma como está a segurança pública não é uma política séria. É uma política de insegurança constante. Portanto, é preciso mudar. A grande questão é mudar como? Mudar de que forma? Nossa lógica é seguir, inclusive, aquilo que muitos especialistas, que a sociedade civil e que, inclusive, o movimento de favelas vem construindo há tanto tempo. Inclusive, nos planos nacionais de segurança pública, há muito conhecimento a ser colocado em prática. E, ao mesmo tempo, você precisa equipar a parte da polícia responsável pela investigação e pela prevenção e, portanto, dessa forma, fazer com que a repressão, o policiamento ostensivo, aquilo que hoje é papel da polícia militar, não seja a única forma de política de segurança. Ele esteja a serviço de uma lógica que prevê a redução dos crimes contra a vida, a prevenção e a investigação. O que você tem no Rio de Janeiro hoje é uma inversão. Tudo o que acontece é operação na favela, operação na favela, operação na favela. Isso não resolve nada, né? Não cria uma situação, muito pelo contrário, é uma política que só provoca medo, e medo não produz segurança. E mata os policiais também, né? Não só a pessoa comum que mora, como os policiais. É claro que essa é uma relação desigual, ou seja, hoje a juventude na favela está morrendo muito mais, inclusive, do que os próprios policiais. Mas é verdade que os policiais, quando entram na favela para cumprir uma ordem de uma operação na favela, eles também estão expostos à lógica da guerra e por isso morrem também. E o problema é que se cria uma lógica de vingança. O policial que entra numa política errada de segurança pública e morre, faz com que depois a polícia ou o exército revidem numa lógica de vingança, em que mata mais pessoas e que muitas vezes eles morrem, e aí há um processo de revide de novo e tudo mais.
Ou seja, isso precisa parar. E o papel é de quem parar? O papel é do Estado. O Estado é que precisa olhar e falar assim, isso não está gerando segurança. Você se sente mais seguro no lugar em que você é mais livre, não no lugar onde você sente mais medo. Essa é uma diferença fundamental. E o Estado, ultimamente, só gera medo. É o helicóptero sobrevoando, é o caveirão, é a forma, é a touca ninja. Você tem que parar. Parar, absolutamente tem que parar. E o foco para desmantelar a questão das quadrilhas que dominam os territórios nas favelas, sejam elas das milícias, sejam elas do tráfico, o foco é na questão da prevenção, da inteligência e do desmonte dos esquemas de lavagem de dinheiro e dos esquemas que geram lucro para o grande traficante. É isso que é o foco, essa que é a questão da segurança pública no Rio de Janeiro. Tarcísio, falando desse estado, até hoje, passado mais de 100 dias, não se respondeu quem matou Marielle, por que matou, né? E quem mandou matar. Isso é uma forma de assassinar o povo duplamente? Sem sombra de dúvida. Nenhum de nós tem sossego enquanto o crime não for devidamente esclarecido. Nós sabemos, e tudo continua confirmando isso, o assassinato de Marielle é um crime político. Se queria matar o corpo da Marielle, mas principalmente a mensagem política que Marielle trazia. E por isso a nossa questão precisa resolver o crime para que a gente saiba e que a gente possa ter o mínimo de justiça. Mas nós sabemos também que do luto precisa vir a luta. E, portanto, se eles tentaram calar a mensagem política de Marielle, nós vamos ecoar a mensagem política dela multiplicada. Nós vamos multiplicar a mensagem política de Marielle. Essa é a resposta mais importante aos seus algozes. Essa é a possibilidade de honrar, inclusive, a própria vida da Marielle e fazer do mundo aquilo que ela queria, um mundo melhor. Portanto, nós continuamos na cobrança. É um absurdo que a gente esteja tanto tempo ainda sem qualquer explicação. É preciso que a polícia, inclusive, dê esclarecimentos. A gente entende que o processo siga sob sigilo, mas a essa altura do campeonato, a polícia precisa dar algum esclarecimento à sociedade sobre por que, até agora, ainda não chegou aos assassinos e aos mandantes do assassinato de Marielle e Anderson naquela noite do 14 de março. Ciro, vamos falar de aliança política. Respeitando as pré-candidaturas, né? Qual o peso da união dos campos progressistas para chegar ao Palácio e também governar, né? Eu acho que o cenário no Rio de Janeiro é um cenário de dispersão no primeiro turno. Tanto o campo da direita tradicional, quanto o campo do fundamentalismo religioso, quanto o campo da esquerda, estão, na verdade, em várias candidaturas, o que é legítimo, né? Nós temos a nossa candidatura, haverá uma candidatura própria do PT, uma possível candidatura do PDT, uma candidatura do PSB, o PCdoB ainda mantém a candidatura do Leonardo Jordano. Então nós estamos numa situação em que várias candidaturas estão se colocando na disputa eleitoral no primeiro turno. Essas candidaturas têm alguns pontos em comum, né? A defesa da democracia, né? A defesa exatamente da crítica que fizemos ao impeachment, ao golpe, né? As críticas que fizemos às reformas do Temer. Portanto, há pontos em comum. Mas há uma avaliação diferente sobre o que foi o período anterior, sobre o que foi o período deste governo que está se encerrando agora, e, portanto, avaliações, inclusive cenários diferentes que nos fizeram, nesse momento, estar em candidaturas separadas. Bom, mas a nossa candidatura tentou constituir uma aliança com uma série de movimentos sociais que vem há muito tempo construindo um campo. Nós temos, além do pessoal, o PCB, né? Provavelmente as convenções ainda vão acontecer, nós estamos no período da pré-campanha, mas além do PCB, nós temos a presença de uma série de movimentos sociais, o MTST, a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, o Fora do Eixo, o Menelemê, a Unidade Popular, estamos em conversas avançadas com a Consulta Popular, né? As Brigadas Populares, há uma série de movimentos sociais que aqui no Rio de Janeiro vem constituindo um campo há muito tempo, em diálogos importantes com o MST também, que constitui, no nosso entendimento, uma base de sustentação para o momento da campanha. Mas você tem razão, ou seja, temos aí um segundo turno, onde obviamente esperamos estar nesse segundo turno, e aí é preciso que a aliança se amplie do ponto de vista também eleitoral, mas nós não faremos troca de alianças por cargos políticos. Isso já começa, me permite responder a terceira parte da tua pergunta. E como governar? Nós sabemos que não dá mais para governar com essa lógica de que a gente atrai um determinado partido para a campanha,
para ganhar tempo de TV e, em troca, promete a esse partido uma secretaria e dá essa secretaria para que este partido vote nos nossos projetos na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na Alerj. Isso não pode mais continuar. A Alerj não pode ser mais um balcão de negócios em troca de cargos, na troca de cargos por apoio político. O que o MDB fez. Mas não só o MDB, virou uma situação de um sistema... de uma institucionalização nisso. E isso é aquilo que nós falávamos numa outra pergunta, sobre como é que a corrupção é um elemento estrutural da política brasileira. É preciso quebrar a estrutura da corrupção. Eu não posso permitir que uma secretaria de saúde ou uma secretaria de obras seja entregue a um partido que vai lotear e pegar as subsecretarias e as autarquias e as empresas públicas e dar para outros aliados políticos e vai manter ali um poderzinho e, em troca, este partido vota nos projetos do governo na Alerj. Isso deu errado. Isso deu errado na experiência, por exemplo, dos governos petistas no Congresso Nacional. Isso é parte do poder do MDB, da máfia, aqui no Rio de Janeiro. Portanto, nós precisamos mudar essa lógica. Nossa lógica será, o secretariado será composto politicamente, não é uma questão de secretariado técnico, isso é papo de liberal, isso é papo de quem não entende. Nós reafirmamos, o secretariado será político. Político em que sentido? Defenderá os princípios que nós estamos apresentando na campanha. Serão de pessoas reconhecidas pelo campo. O secretário de Educação terá que ser, não membro de um partido que vai votar nos nossos projetos, mas um educador comprometido com uma educação emancipatória, comprometido com a gestão democrática. E isso significa, portanto, como a Alerj vai se comportar? Que essa é a grande pergunta. Porque nós, ao mandarmos um projeto para a Alerj, ao mandarmos uma proposta orçamentária para a Alerj, esse projeto de lei ou esse projeto orçamentário terá que estar calcado muito na mobilização popular. Para isso, nós vamos usar os conselhos de políticas públicas, que já existem, vamos fortalecer a todos eles, e para isso vamos instituir processos de uma cultura de plebiscitos, referendos, de mobilização, de assembleias, de espaços de conselhos populares que darão força às nossas propostas. Dessa forma, como esse projeto, quando esse projeto de lei chegarem na Alerj, eles terão a força do povo organizado. E nós vamos trabalhar para que isso aconteça, para que, inclusive, a Alerj possa, inclusive, prestar contas se for votar um projeto contrário a um projeto de lei só para boicotar um governo eleito nas urnas. A Alerj tem que ser cobrada nisso. Cobrar a relação entre o executivo e o legislativo num futuro governo nosso, caso a nossa candidatura seja confirmada e caso a gente vença as eleições, né, será uma relação republicana de duas esferas de governo que se relacionam de forma republicana. É hora de colocar fim ao toma lá da cá. Assim, o UERJ não vai deixar acabar. Né? Claro que não. A UERJ, a UESO e a UENF, elas têm que ser parte estratégica do novo modelo de desenvolvimento que nós vamos construir para o Rio de Janeiro. O saber, a ciência produzida nessas universidades estaduais é decisivo para nós. É através da UERJ, mas também da FATEC, também de outros órgãos e instituições federais, como a Fiocruz, em que nós vamos poder, de fato, produzir uma política de segurança, uma política de educação, uma política de saúde, o saber científico para isso. Desse ponto de vista, pensar nas vocações regionais, a interiorização da UERJ, é um absurdo que o governo Pezão e o MDB fizeram. Eles sucatearam a UERJ e fizeram com que a UERJ não tivesse nenhum papel relevante nesse modelo de economia absolutamente centrado na extração do petróleo e gás. Nós precisamos mudar isso, portanto, a UERJ, assim como a SEDAI, queremos usar a SEDAI como um instrumento claro de desenvolvimento da Baixada, de geração de trabalho digno, de distribuição de renda e de produção de saneamento. Por isso, outra coisa que nós faremos, caso nós tenhamos a candidatura confirmada, etc. e tal, nós vamos cancelar o regime de recuperação fiscal e a SEDAI continuará pública e estatal. Não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Esse é um princípio para nós, e a SEDAI será um instrumento estratégico para mudar o modelo de desenvolvimento, botar um modelo de desenvolvimento que garanta direitos, que gere emprego, trabalho digno, que gere renda, que gere saúde. Cada real investido em saneamento são R$4 economizados em saúde. Portanto, é uma idiotice não fazer isso. E nós vamos levar saneamento básico, água e esgoto para toda a Baixada Fluminense de forma correta e utilizando a SEDAI como instrumento estratégico para isso. Assim, para finalizar, falar um pouco do PSOL, né? O PSOL tem uma bancada não tão grande, mas que trabalha com uma grande bancada, né? Faz um movimento muito grande no Congresso, né? Qual a sua expectativa
sobre uma nova bancada, tanto no Congresso como na Assembleia, né? O Chico agora tentando chegar ao Senado, pré-candidato ao Senado, né? E o Boulos correndo para o país, defendendo suas ideias para a presidência da República. O pessoal sairá dessas eleições muito maior do que entrou, eu tenho muita convicção disso. Acho que as bancadas que nós elegeremos no Congresso Nacional serão maiores, ela será uma bancada maior e, portanto, capaz de fazer mais barulho do que os nossos valorosos 6 deputados federais que nós temos lá hoje, e isso significa um ganho para a democracia. A esquerda de fato, a esquerda de que não se rendeu e nem se vendeu, ela precisa ter uma voz expressiva. Nós precisamos retornar ao povo de forma pedagógica para conseguir defender, fazer a contra-hegemonia de que é possível ter governos e parlamentos que defendam direitos e não apenas os ataquem. Esse é um elemento fundamental, assim como na Alerj. Na Alerj para o Congresso Nacional, nós temos pré-candidaturas muito importantes. Pré-candidaturas como essa do Chico Alencar ao Senado Federal, a pré-candidatura do Marcelo Freixo a deputado federal, da companheira Talília Petroni, vereadora de Niterói, mulher negra, também para deputado federal, a candidaturas da Mônica Francisco, da Renata Souza e da Dani Monteiro, 3 mulheres negras que fizeram parte do mandato da Marielle, e também da Rose Cipriano, lá da Baixada, mulheres negras que estarão concorrendo à Alerj, a pré-candidatura do Eleomar Coelho, do Flávio Serafini, do Wanderson Nogueira, que já são deputados estaduais do pessoal que batalharam muito ali na Alerj contra essa máfia. Na minha opinião, todos esses nomes são nomes muito importantes, e vários outros aí, de uma renovação política que está vivendo muito e que certamente fará o pessoal crescer muito. Eu não acredito que a revolução, que a transformação que a gente precisa, será fruto de uma única organização política, de um único instrumento. A revolução será fruto de muitas mãos, de muitos caminhos, de muitos sonhos, que podem estar, inclusive, em instituições diferentes, em partidos diferentes, em movimentos sociais diferentes. Mas eu tenho muito orgulho do pequeno pedaço que essa revolução terá, que será feito pelo nosso instrumento, pelo pessoal, que, sem dúvida alguma, é um partido que está se tornando cada vez melhor, cada vez mais importante e cada vez mais presente na luta das pessoas. É só olhar a nossa bancada de vereadores. Eu sou vereador hoje na Câmara Federal, o que faz ali o Renato Cinco, que é pré-candidato a federal, o que faz o Babá, que também é pré-candidato a federal, o que faz o Paulo Pinheiro, o Leonel Brizola Neto, o David Miranda, que também é pré-candidato a federal, ou seja, só olhar ali o que a gente faz na Câmara, resistimos ao aumento do IPTU, resistimos à taxação dos aposentados do município, fizemos a luta do Plano Municipal de Educação, a gente está ali na linha de frente na batalha. Vamos repetir e multiplicar esses valorosos mandatos que servem sempre às lutas, porque a gente acredita que é a luta que pode mudar a vida e são as diferentes lutas que podem construir um mundo melhor.